Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui juntos. Fico muito feliz de poder participar deste momento. Não só porque estou aqui, mas acima de tudo, porque estou aqui com vocês. Eu digo que esta é a minha segunda casa. É a minha segunda casa. Eu estou mais tempo aqui do que muitos de vocês. Vocês não sabem, mas é verdade. Mas é muito maravilhoso podermos estar juntos, compartilhar com vocês, conviver com vocês. Eu aprendo muito com os pastores que estão aqui. Quero agradecer ao apóstolo Edmilson, ao apóstolo Marisa. Os amo há muito tempo e vou amá-lo cada vez mais. Obrigado pela confiança, pelo carinho, pelo zelo que tem tido conosco como família, eu e minha esposa, meus filhos, mas também como os nossos mentores, nossos apóstolos, nossa cobertura, que tem nos abençoado tanto e nos feito expandir no reino de Deus. Diga para o seu irmão, Deus vai falar com você nesta noite. Eu quero começar esse tema, esse texto, esse período juntos, fazendo uma pergunta. A pergunta que não quer calar. O que se fará ao homem, presta atenção, o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Olha só. O que se fará ao homem quem o rei se agrada a honrar? Esta foi uma pergunta que o rei Xerxes, ou Assuero, fez ao seu servo, ao ouvir as histórias passadas do seu reino. Isso está lá em Esther, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Na versão transformada, nova versão transformada, diz assim: o que devo fazer para honrar um homem que verdadeiramente me agrada? Sabe, irmãos, a honra é a marca e a identidade de um rei. É a maneira como um rei se expressa, é a maneira como um rei é medido, mencionado, destacado. Biblicamente nós vemos isso quando a rainha de Sabá sobe até Jerusalém, porque tinha ouvido falar da fama de Salomão, e a Bíblia diz que ela vem com presentes. Alguns estudiosos dizem que ela trouxe uma comitiva de 17 camelos, trazendo mais de 4 toneladas de ouro, especiarias e obras, madeiras, coisas preciosas, especiarias que nunca tinham se sentido em Israel. Sabe, queridos, a expressão de honra é a característica que marca, que identifica um rei. O quanto ele é generoso, o quanto ele pode honrar e manifestar a bondade àqueles que o cercam. Quando o rei Assuero, ao ouvir as crônicas do seu reino, as histórias, descobriu que nada havia feito ao homem que havia delatado a intenção dos seus oficiais de guarda, Bigtã e Teres, que queriam matá-lo, estavam programados para matá-lo, fazer uma emboscada. Ele se preocupou, ele se desesperou e falou: o que nós fizemos para recompensar esse homem? No versículo 3 diz assim, ele dizendo: perguntou o rei ao seu servo, que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução. Sabe, irmãos, o prazer de Deus, como um bom rei, é honrar a cada um de nós. O prazer de Deus. Deus não tem alegria na sua necessidade. Deus não tem prazer na sua escassez. O prazer de Deus é ver você honrado, reconhecido e abençoado sobre esta terra. Porque isso engrandece e dignifica o seu reino, dignifica quem Ele é. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com Ele. Tem a ver com a sua identidade. É o prazer dEle. Mas entenda,
A honra, ela é o resultado ou o fruto das atitudes, das ações que nós realizamos, ou poderia dizer, plantamos. Não apenas através de palavras, de pronunciamentos, de discursos, mas de ações. A honra, irmãos, é algo que Deus compartilha conosco. A honra Deus não divide a sua glória com ninguém, mas a sua honra Ele partilha entre nós, porque isso fala de quem Ele é, isso fala da sua identidade. Quando Jesus, repetindo as palavras do profeta Isaías, estava falando sobre a questão da honra. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles falam, eles têm uma pronúncia de honra, eles têm um discurso de honra, mas o seu coração, as suas ações não corroboram, não confirmam, não retratam essa honra. A pergunta do rei Assuero foi: que honra, que reconhecimento se deu por isto a Mordecai? Que honra e reconhecimento se deu pela atitude que ele fez, que ele teve para comigo. Ou seja, a atitude, a ação, não o discurso. E que atitude foi essa? Que ação foi essa? Lealdade. Diga para o seu irmão: lealdade. Lealdade é a semente que atrai o favor. Lealdade é a semente, é a ação que destrava e abre o céu sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo onde as pessoas mal sequer sabem o que é lealdade. Elas estão tão comprometidas consigo mesmo, com os seus projetos, com as suas ideias, com as suas vontades, que esta é uma palavra que meio que caiu em desuso. No meio comercial, profissional, se pensa assim, muitos pensam assim: o que pagar mais, leva. Não é assim? Lealdade no dicionário diz assim: conforme as leis da probidade e da honra. É o significado. Digno, honesto. Franco, sincero, fiel. No hebraico, a palavra é emun, que traduz-se por fidelidade e confiança. Ou seja, alguém que é confiável e fiel. Todos nós queremos ser honrados. Todos nós queremos ser destacados no trabalho, na família, na igreja, na célula, na sociedade, na vizinhança. Mas eu pergunto para você nesta noite: quantos querem ser leais como Mardoqueu? Sabe, queridos, eu e você, nós podemos manifestar a nossa lealdade. Podemos manifestar a lealdade em nossas vidas quando nós honramos fielmente o nosso sacerdote. Quando nós honramos o nosso sacerdote com as nossas primícias. Sabe, irmãos, uma das características da lealdade, quando você começa a estudar sobre esse assunto, é a ação que você toma, que você exerce, que você pratica quando ninguém está vendo. Não é aquela ação que você faz diante dos seus líderes, diante dos seus apóstolos, mas é quando eles não estão lá, é quando eles não estão vendo. Essa foi a postura de Mardoqueu. Ele ouviu uma conversa daqueles dois dizendo: nós vamos matar o rei. Então ele fez saber, e quando se investigou, se descobriu que aquilo era verdade. Note,
Deus criou as primícias lá no Egito, quando quis estabelecer uma mudança do destino dos hebreus. Quantos querem viver mudança de destino aqui? Então preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus quis mudar o destino dos hebreus, Ele estabeleceu as primícias, onde eles estavam vivendo limitação e escassez, além de estarem debaixo de um jugo da escravidão. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo da escravidão das dívidas hoje? Deus se levantou e disse: o primeiro é meu. Isso está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meu. Na versão A Mensagem diz assim: o Eterno disse a Moisés: consagram a mim todos os primogênitos. O primeiro a nascer entre os israelitas, seja homem, seja animal, será meu. Foi Deus quem criou as primícias, não é uma criação humana. Foi Deus quem criou as primícias, e mais tarde, o próprio Deus entregou as primícias, pegou as primícias e entregou ao sacerdote. Isso está lá em Deuteronômio 26, de 1 a 3, diz assim: quando tiveres entrados na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuirdes, e nela habitares, separarás das primícias, dos primeiros frutos, de todos os frutos do solo, que colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. E irás e apresentar-te ao sacerdote. O sacerdote recebeu de Deus a incumbência de receber das suas mãos, as primícias. No verso 4 diz: o sacerdote receberá o cesto da tua mão, e porás diante do altar do Senhor o teu Deus. E por que o sacerdote é quem deve receber as primícias? Deuteronômio 18, de 2 a 5, diz assim: eles, sacerdotes, não terão herança entre os irmãos, entre seus irmãos. O Senhor é a sua porção ou a sua herança, como lhe tens dito. Este será o direito do sacerdote sobre o povo. Sobre os que oferecem sacrifício, seja boi, seja ovelhas, darão a eles o ombro, a queixada e o estômago. A eles darão também as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois foi a eles e a seus filhos que o Senhor teu Deus escolheu dentre todas as tribos para exercer o ministério no nome do Senhor todos os dias. Você já parou para perceber que os nossos apóstolos, eles não se desconectam de Deus, eles não se desconectam do povo? Há uma conexão diária. Eles podem sair para descansar, mas jamais se desconectam de você. Deus deu ao sacerdote o direito de receber as primícias que deveriam ser entregues a ele. Em Ezequiel 44, de 28 a 30, diz assim: eles, sacerdotes, está falando sobre os sacerdotes, terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eles não tinham terra, eu sou a sua possessão. Mais adiante ele diz: toda coisa consagrada em Israel será deles, o melhor de todos os primeiros frutos, ou seja, as primícias de tudo, e toda a oferta de todas as ofertas serão dos sacerdotes. As primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre as vossas casas. O sacerdote, irmãos, ao receber as primícias de cada um do seu povo, de cada um do povo, tem autoridade, escute, tem a autoridade e o poder de Deus para abençoar e fazer o seu povo prosperar. Entenda isso, irmãos. A sua primícia honra o sacerdote, e a honra ao sacerdote libera a unção dele sobre a sua vida, libera a autoridade de Deus para que você prospere, cresça e seja abençoado, você e a sua casa. Deus quer abençoar você, Deus quer fazer você prosperar como nunca
eu creio, apóstolo, que esse ano será um ano da diferença. Aonde todos estão vendo crise, dificuldades, ventos, Deus vai fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Será que você está disposto a honrar o profeta que Deus estabeleceu para abençoar a sua vida e a sua família? Mateus 10:41 diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Escute, se você for leal ao profeta com as suas primícias, a honra de Deus chegará sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Lembre-se, a prosperidade é resultado de um profeta sobre a sua vida. Não existe prosperidade que não tenha sido desatado por um profeta. Segundo Crônicas 20:20, na segunda parte do texto, diz assim: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e... há dois níveis aqui. Você pode viver seguro, crendo apenas em Deus. Ou você pode crer no profeta que Deus estabeleceu sobre você e viver a prosperidade e a abundância de Deus sobre a sua vida. Mas entenda algo. De nada adianta conhecermos a vontade de Deus, se não a colocarmos em prática. Nunca se falou tanto, nunca se ensinou tanto sobre honra quanto nesses últimos anos. Eu vejo que há um clamor de Deus, do coração de Deus, para trazer a sua igreja, para que ela possa entrar na rota da bênção, da provisão abundante. Mas quando eu me deparo com um texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, eu paro e começo a refletir. 2 Timóteo 2:20, se você puder abrir sua Bíblia, abra, senão você leia no telão. Diz assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns vasos para honra, outros vasos, porém, para... Queridos, como vasos e utensílios na casa do nosso Deus, nós temos sido vasos de honra ou vasos de desonra. Não há como dizermos que honramos e somos leais a Deus, se nós não conseguimos honrar e ser leais aos nossos líderes. Foi isso que o apóstolo Tiago disse. Mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Deus me trouxe aqui porque Ele quer honrar você. Ele quer honrar a sua vida, Ele quer honrar a sua casa, Ele quer honrar a sua família, Ele quer honrar seu ministério, pastor, Ele quer honrar seu trabalho, empresário, assim como Ele fez com Mardoqueu. Ele não quer que você continue no mesmo lugar, nas escadarias do lado de fora do palácio. A Bíblia diz que o rei deu a Mardoqueu trajes reais, representa um revestimento de autoridade e poder. Deu a ele a coroa real, representa a manifestação da glória real, maior símbolo da realeza. Deu a ele ainda o cavalo do rei, manifesta a força e o poder de conquista nas batalhas, representação pessoal do próprio rei. Deu a ele a condução pelo mais nobre dos príncipes. Ou seja, não houve apenas um reconhecimento do rei, mas de toda a corte, de todos os príncipes. E saiu ainda se proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Isso fala de reconhecimento, isso fala de honra por toda a nação aonde você viver. Todo aquele que permanecer leal e fiel será honrado por Deus. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida financeira. Assim como mudou a história de Mardoqueu e de todo o povo hebreu. Aqueles que eram perseguidos, se você estudar esse texto de Esther, esse texto do livro de Esther, você vai perceber que Amã entrou na presença do rei com um pedido para matar Mardoqueu. Talvez você esteja entrando hoje aqui com uma sentença de morte, com uma sentença de fim, com uma sentença de destruição da sua casa, da sua família, das suas finanças.
mas Deus tem o poder de mudar a chave e a sua história. Deus quer honrar você. Deus tirou o povo da escassez, da limitação, da escravidão e fez dele povo livre. Conquistaram suas casas, suas terras, além de animais e plantações e colheitas que sequer eles imaginavam desfrutar. Deus quer honrar você na medida dele, não na sua, ou seja, muito acima daquilo que você pode pensar, daquilo que você pode sonhar ou imaginar. Mas a pergunta que não quer calar: qual será a sua resposta à chamada do rei? Você será vaso de honra? Você será vaso de honra ao sacerdote? Você honrará seu sacerdote? Você manifestará lealdade ao profeta? Esta é a resposta que você deve dar. Eu quero convidar você a ficar de pé e você começar a orar. Eu tenho 1 minuto a mais, que já estou passando do tempo. Mas eu quero que você se coloque diante do Senhor. Como você está vivendo? Qual tem sido a sua resposta? Eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje. Como você vai viver? Como um vaso de honra ou como um vaso de desonra? Você honrará os seus sacerdotes com as primícias de tudo que o Senhor tem te abençoado? Eu vou desfrutar da prosperidade, da abundância que emana do trono de Deus para a minha vida e para o meu ministério? Você vai continuar sendo o mesmo, se enganando com falsos discursos, ou vai tomar uma decisão de mudança? Tudo nasce com uma decisão. Eu gostaria que hoje, como o Breno ministrou, a sua decisão estivesse alinhado com a videira, para que você pudesse viver os sonhos de Deus para a sua vida. Nós estamos no 2º dia. O 3º dia está chegando. Deus está escrevendo uma nova história neste povo. Deus está escrevendo uma nova história. Feche os seus olhos, comece a orar. Se coloque diante do Senhor. Se arrependa, se preciso for, de toda prática de desonra, de deslealdade que talvez você tenha vivido ou praticado em coisas pequenas ou grandes. Peça que Deus te perdoe e lhe dê mais uma chance para você demonstrar lealdade, para você demonstrar honra ao seu sacerdote. Peça que Ele renove a sua aliança com Deus hoje. Renove a sua aliança com Deus. Quem ama se aproxima, quem ama se rende. Renove a sua aliança com Ele. Restabeleça a sua lealdade ao profeta que Deus estabeleceu sobre ti. E peça a Deus que Ele te encontre hoje e Ele possa mudar o teu destino. Da escravidão, da limitação, da dificuldade, da escassez, para um novo nível de honra, de nobreza, de riqueza e conquistas, assim como Ele fez sobre Mardoqueu. Pai, no nome de Jesus, eu me levanto hoje para orar, para clamar e para profetizar sobre cada pessoa neste lugar. Tira-nos, Senhor, tira-nos da escada do palácio, tira-nos do lugar de fora onde Mardoqueu ficou, e coloca-nos nos lugares de influência, coloca-nos nos lugares da nobreza, coloca-nos nos lugares de riqueza, Senhor. Abre as portas, derrama, abre as janelas do céu sobre a vida, sobre o ministério, sobre a família de cada pessoa neste lugar. Leva-nos a viver uma provisão sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Leva-nos a desfrutar, Senhor, de uma vida plena, de uma vida abundante em todas as áreas das nossas vidas. E estabelece um decreto sobre cada pessoa, sobre cada família. É assim que Deus faz, é assim que Deus honra aquele que é leal e fiel para com Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar em todo tempo.